colocar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 30. Vamos adorar ao Senhor com essa canção na dedicação da casa. Salmo de Davi. Aleluia. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Nós estamos aqui nessa manhã, é um privilégio maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus, glorificando a Deus. Você já deve ter agradecido a Deus por mais um dia de vida, saúde e a oportunidade de estar aqui, glorificando a Deus. Nós vamos orar agora, como temos feito em todo o início do nosso culto, pelos pedidos específicos que temos colocado diante do Senhor, porque cremos no poder da oração. Vamos orar pela sucessão pastoral, vamos orar pelos enfermos e vamos orar pela nossa nação. Amém? Feche seus olhos. Vamos clamar agora a Deus a sua misericórdia, porque reconhecemos que é pela tua misericórdia, Senhor Deus, que nós não somos consumidos. Reconhecemos, Senhor Deus, o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas. Por isso entramos com confiança agora ao teu trono da graça para clamar, ó Deus, por nossos pedidos, por nossos anseios, pelas nossas necessidades, Pai. Queremos clamar pela Igreja Batista Betel, pela sucessão pastoral, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, que tu venhas estar nos direcionando, nos guiando, nos orientando, trazendo para a tua igreja aquele teu servo, Pai, segundo o teu coração, aquele que vai desenvolver o pastoreio, apacentar esse rebanho, Pai, de acordo com a tua vontade. Clamamos pelos irmãos que estão ausentes, muitos talvez desanimados, outros enfermos, outros com alguns outros compromissos ou trabalhando. Pedimos que o Senhor esteja também, ó Deus, com cada um nesse momento, como família, Pai, em comunhão com eles. Nós clamamos pela vida de cada um, Senhor. Pedimos pelos enfermos, em especial queremos colocar a vida da Patrícia nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, tem sido dias difíceis para a tua serva, Senhor, para toda a família Rufato e Altino, Senhor. E nós temos acompanhado esse sofrimento, Senhor Deus, confiados de que o Senhor tem o melhor, Pai. Que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Visita a Patrícia naquela UTI, Senhor. Que ela receba a tua bênção, Pai. Visita a família. A irmã Sônia e toda a sua família, Pai. Nesse dia das mães, clamamos, ó Pai, por todas as mães, ó Deus, que o Senhor também venha trazer a tua bênção. Abençoa também, Senhor Deus, o nosso país, a nossa nação, os nossos governantes, Senhor Deus. Pedimos que tu visites também, Senhor Deus, o coração, a mente de cada um, que, ó Pai, eles possam se render à tua vontade e fazer um governo, ó Pai, honesto, decente, e que o Senhor venha tirar da nossa nação toda a idolatria, Pai, que através do testemunho dos cristãos, dos verdadeiros servos teus, ó Pai, essa nação venha se render a ti, Pai, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pedimos, ó Deus, pelo nosso prefeito, pelos secretários de governo,
Pedimos que essa cidade também seja dominada por Ti, Senhor, pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Pai. Ó Deus, tira toda a violência, toda a agressividade, Pai. Toda a insubmissão do povo, Senhor Deus. Ó Deus, que esse povo venha se quebrantar, ó Pai. Que nós, como servos Teus, possamos mostrar o Teu amor através das nossas atitudes diárias, ó Pai. Nós pedimos, rogamos isso, Pai. Nos dê um culto abençoado, onde possamos ser edificados com a Tua palavra, com os louvores, com tudo que for aqui feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início no louvor, na adoração ao nosso Deus. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Neste momento, o Senhor possa ser a luz da sua vida, em nome de Jesus. Que nós podemos adorar o Senhor agora com um louvor, vim para adorar-te. À terra, pra que eu pudesse
que esse próximo louvor o Senhor possa estar tocando em seu coração, que se chama Eu Sou Teu, em nome de Jesus. Participar dos dízimos e ofertas que serão colocados no gasofilácio. Passa a irmã Edna. Nós agora vamos fazer as nossas ofertas ao Senhor. Quem trouxe oferta, nós sabemos que às vezes a gente não traz, porque não é dia de pagamento, né? Mas quem não trouxe oferta, ore pela nossa igreja no momento das ofertas,
para que nós possamos ver a nossa igreja um pouco mais sacudida, né? Um pouco mais alerta, porque os nossos irmãos estão meio dormindo. Mas eu vou ler um trecho aqui, em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmam: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E no versículo 9 diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos orar agora. Quem faz oferta, pode fazer oferta para missões no envelopinho azul. Oferta para a igreja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela tua igreja, Senhor, por esse grupo de servos teus que está sempre firmes aqui, Senhor Deus, sustentando as cordas. Nós te agradecemos por esse culto que haveremos de te prestar, Senhor Deus, que tu o aceites, que seja feito com o nosso coração, seja feita para o teu louvor e a tua glória. Abençoe, Senhor Deus, os teus servos, aqueles que estão aqui, Senhor Deus, aqueles que estão ausentes, muitos estão trabalhando, outros estão doentes. Senhor, abençoe a tua igreja, sara a tua igreja, Senhor Deus, para que nós possamos ter aqui os teus servos para louvar e bendizer o teu nome. Abençoe as nossas vidas, para que nós cada dia possamos ofertá-la ao teu louvor e à tua glória. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se eu apenas te tocar.
agradecemos, ó Pai, pelo dízimo, pela oferta colocada no Teu altar, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe o culto desta manhã, Senhor Deus, que a Tua palavra venha tocar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Abençoe também aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, aqueles que vão fazer a sua transferência eletrônica, ó Pai, para o sustento da Tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor dê em dobro, Senhor Deus, tudo que for colocado no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra ao pastor. Amém. Bom dia, meus irmãos. A todas as mamães, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe cada vez mais. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Na primeira oportunidade que nós tivemos, nós fomos até o versículo 13. Melhor, 8, né? Então eu vou pular aqui os versículos 9, 10, 11 e 12, que fala sobre a tentação de Jesus. Nós vamos dar sequência ao Evangelho de Marcos, o versículo 14 e 15. São 2 versículos hoje. Hoje as mamães estão preocupadas com o almoço, não é isso? Já compraram o almoço para as mamães? Já? Ah lá. Misericórdia, né? Deixar as mamães fora da cozinha hoje, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, 14 e 15. Começa dizendo assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Dar-nos sabedoria, para que de forma clara e precisa a Tua palavra possa ser ensinada. Ajuda-nos nessa manhã também a compreendermos a Tua palavra e a vivermos conforme a Tua vontade. Que cada uma das mamães aqui presentes, ou que nos ouvirão, que o Senhor possa ajudá-las também, Senhor, a viver com sabedoria diante desse mundo que as pressiona, diante desse mundo que apresenta tantas coisas para que elas possam ser parecidas. Rogamos ao Senhor que elas não possam se esquecer de que elas precisam ser parecidas com Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos auxilie e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nos versículos 14 e 15, nós vamos ver um pouquinho sobre a dinâmica da vida cristã. No nosso primeiro encontro, nós falamos um pouco e introduzimos o Evangelho de Marcos, mostrando que Marcos, bem aceito pela história cristã, era João Marcos, sobrinho de Barnabé. Então, João Marcos é aceito aí pela história cristã e também hoje pela tradição cristã como aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho foi provavelmente ditado por Pedro. Então, o apóstolo Pedro usa João Marcos, e João Marcos o serve como o amanuense, como o secretário, como aquele que escreve o Evangelho para que ele possa ser, então, repassado, lido e relido várias vezes até chegar em nós. Mas no primeiro momento nós sabemos também, e naquela ocasião eu falei que este Evangelho foi escrito para romanos, e ele mostra dentro deste Evangelho, e lembrando que os Evangelhos não são uma biografia, e diferente de biografias que simplesmente querem retratar a história de alguém, querem falar sobre apenas, ou querem falar somente a história de vida de uma pessoa, os Evangelhos não são biografias. Os Evangelhos são escritos com um propósito. Por isso, às vezes, muitas diferenças, até dentro das histórias dos Evangelhos. Alguns colocam mais detalhes, outros menos detalhes. Alguns colocam a história em um devido lugar, outros colocam ela
um pouco antes ou depois, ou no início ou no final. Então, os evangelhos, eles têm um propósito, direcionados pelo Espírito Santo. Esses homens escreveram e eles têm um propósito. No Evangelho de Marcos, nós vemos que um dos propósitos que a gente precisa não cavucar muito, mas já conseguimos ver dentro do Evangelho de Marcos, é apresentar Jesus como um servo, como aquele que veio servir, como aquele que veio se entregar na cruz e servir. Jesus serve voluntariamente o plano de Deus e voluntariamente também vai para a cruz. E Jesus se torna servo a partir do momento em que ele assume a forma humana. E o Evangelho de Marcos enfatizará isso, como vimos também naquele primeiro momento. Apenas relembrando, nós estamos diante do Deus homem. Jesus Cristo se encarna e isto já o torna um servo, porque para Deus isto já é uma humilhação. Tornar-se homem, encarnar-se, já é uma humilhação. E ao vermos que Jesus Cristo torna-se homem, o Evangelho de Marcos vai mostrar, tanto aos seus primeiros leitores, como também para cada um de nós, que este servo veio cumprir o plano de Deus, e ele veio se entregar em uma cruz, se humilhando ainda mais, mas cumprindo o propósito de Deus voluntariamente. E ao olhar para o Evangelho de Marcos, isto fica muito claro quando lemos, por exemplo, o capítulo 10, versículo 45. Os irmãos podem segurar o dedo aí no capítulo 1 e lá no capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Olha só que incrível aquilo que Jesus diz dentro deste Evangelho. Marcos 10, 45, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está vendo? Aqui está um dos propósitos do Evangelho de Marcos expostos para nós. Então nós estamos percebendo que este Evangelho revelará o servo sofredor, aquele que veio se entregar em uma cruz, servindo a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser capacitados e servirmos também ao nosso Deus. Não é possível servir a Deus se nós não formos servidos pelo sacrifício, morte de Cristo na cruz e sua ressurreição. Não é possível. Nenhuma mamãe pode ser alegre neste mundo se ela não conhecer de verdade Jesus Cristo, o sacrifício vivo de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então veja como é rico este Evangelho. E hoje nós vamos tocar apenas em 2 versículos, versículo 14 e 15 do Evangelho de Marcos. Neste versículo nós perceberemos a dinâmica da vida cristã. E o que nós estamos dizendo com dinâmico? Dinâmico é o contrário de estático, de algo parado, de algo inerte, de algo que não se move, que não se mexe. A vida cristã não é assim. Ela não é estática, ela não é parada. A vida cristã é dinâmica, ela precisa se mover, e se mover cada vez mais em direção a Deus. E nós percebemos isso nesses 2 versículos, quando nós olhamos para as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Num primeiro momento, quando nós olhamos para esses versículos, nós vamos dizer assim: pronto, isso daqui é para aqueles que não conhecem Jesus. Verdade, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus precisam se arrepender e crer no Evangelho. Entretanto, arrependimento e fé no Senhor não implica só em um primeiro momento da vida cristã. Todos nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos constantemente, por isso a dinamicidade, nós precisamos constantemente, diariamente, nos arrependermos e crermos no Senhor. Então, dentro disso, nós vamos olhar para a dinâmica da vida cristã. Tudo bem? Então, nos versículos 14 e 15, como nós podemos resumir esta mensagem nesta manhã e para aqueles que nos verão à noite? Nós poderemos olhar para o Evangelho e ele fala muito sobre discípulo e discipulado, porque o verdadeiro discípulo de Cristo se arrependeu e creu no Senhor Jesus. Então nós começamos essa mensagem hoje dizendo que o discípulo obediente responde ao Evangelho
com arrependimento e fé constantemente. O discípulo obediente responde ao Evangelho com arrependimento e fé constantemente. E onde nós vemos isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma atitude que o texto chama a nossa atenção, que é nos arrependermos. Versículo 14, ele diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Lembra? No início nós falamos que Jesus estava falando do Evangelho, e ele estava ensinando a respeito do Evangelho do Senhor, as boas notícias do Rei, as boas notícias do nosso Deus, e a respeito dele mesmo. A dinamicidade deste Evangelho mostra para nós que Jesus Cristo está curando e ensinando, e mostrando a cada um daqueles homens e mulheres que ele era o Deus homem. E ele continua, então, após a morte de João Batista. É interessante, porque dos versículos 13 até o versículo 14, se passa um ano. Dentro deste um ano, João Batista batizou Jesus, Jesus foi levado para o deserto e foi tentado. Depois disso, ele vai ser preso, e aí é onde ele vai ser assassinado, lembra? Então João Batista é morto aqui, e passa-se um ano. Jesus ainda está na Judéia, e os embates com os líderes judaicos começam a ficar um pouco mais forte. Só que Jesus sabe que não é o momento dele ir para a cruz. E o que ele faz? Volta então para a região da Galiléia, conhecido como Galiléia dos Gentios. Jesus vai para a Galiléia e começa então a ensinar o Evangelho, dizendo: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele então já é famoso. Aqui nós já estamos vendo que Jesus é conhecido, e a partir da Galiléia o seu ministério vai então ficar ainda mais conhecido. Será ali em que ele vai fazer muitas curas, e também vai continuar ensinando o Evangelho do Senhor. Falhando? E o versículo 14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, o Evangelho de Deus, e dizendo: acho que sou eu aqui, acho que é o homem por trás da peça. Tudo bem, pode deixar, acho que pegou. Dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. É aquele reino do já e ainda não que cada um de nós está vivendo. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda nós não desfrutamos dele de forma plena, visível. O reino de Deus ainda será instalado neste mundo e nós participaremos dele, e ele já está então também inaugurado neste mundo, e cada um daquele que crê em Jesus, que se entregou ao Senhor Jesus, já é um cidadão do reino de Deus, está então submisso à vontade do Rei Jesus, do Deus Todo-Poderoso. E ele está ensinando isso ao povo agora, e começa na região da Galiléia, assim como ele já estava ensinando na Judéia. Ele diz umas palavras importantes: arrependei-vos. Arrependei-vos. É óbvio que o arrependimento é algo necessário para que cada um de nós conheça Jesus. E num primeiro momento você pode se lembrar da sua conversão, olhando para a sua vida lá no passado e percebendo como você se dirigia, qual era a sua postura. E hoje você vê: eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz. Estou caminhando de modo diferente. Minhas práticas são contrárias àquelas que eu já tive. Isso é arrependimento. Mas o arrependimento fala um pouquinho mais na palavra do Senhor sobre ele. O Salmo 51, versículo 4, diz assim, o Salmo de Davi, falando sobre o seu arrependimento: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O que Davi está dizendo para nós? Que ao nos arrependermos, nós estamos conscientemente sabendo contra quem nós estamos indo.
Nós estávamos indo contra o Senhor. E hoje, uma vez que conhecemos Jesus, nós já não somos mais seus inimigos, mas somos chamados amigos e filhos do Senhor. Só que este arrependimento constante, que eu estou dizendo aqui, falando sobre a dinâmica da vida cristã, ele também precisa ser uma realidade em nossa vida diariamente. O arrependimento faz parte da nossa vida para que a gente possa ser santo. No primeiro momento, quando conhecemos Jesus, nós somos justificados ou declarados justos diante do Senhor, por causa da obra e do sacrifício de Jesus. E ao nos arrependermos e nos voltarmos para Jesus, somos imediatamente salvos por Ele, por meio da sua graça. É a graça de Deus que nos salva, não a nossa fé. A nossa fé é um simples instrumento, é o meio pelo qual nós nos apossamos da salvação que nos é oferecida. Mas diariamente nós vamos vivendo uma vida de santidade, e dentro desta vida de santidade o arrependimento também é necessário. O Evangelho é algo que não apenas salva, mas também é a mensagem que nos traz santidade de vida. Por isso a vida cristã é dinâmica e ela precisa crescer dessa forma. Todos os dias nos arrependemos, todos os dias confessando os nossos pecados, todos os dias dizendo: Deus, eu sei que o Senhor reprova as minhas atitudes. E quando olhamos a nossa vida por meio do espelho da palavra, nós sabemos cada defeito, cada detalhe que precisa ser mudado, que precisa ser realmente modificado pelo Senhor. E com a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós vamos nos arrependendo e direcionando o nosso arrependimento à pessoa certa, chamando o pecado de pecado e não de multidão de pecados, mas dizendo: Senhor, eu falei, eu errei, eu pensei, eu olhei, eu peguei, Senhor, me perdoe. Dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, contra Ti somente eu pequei. Em outro momento, Jesus também vai falar sobre esse arrependimento, e a Bíblia fala que o arrependimento não ocorre apenas aqui na cabeça. O arrependimento que é necessário e é, na nossa vida cristã, algo dinâmico, algo que deve acontecer constantemente, ele expressa uma tristeza segundo Deus. Pessoas de fato arrependidas não são pessoas que choram apenas, são pessoas que recebem uma tristeza segundo Deus, porque ofenderam a Deus. Então, um cristão que vive nessa dinâmica de vida, de arrependimento, não é um cristão que está sempre alegre com suas próprias atitudes, mas que tem plena consciência daquilo que precisa ser transformado e constantemente está triste porque não está servindo ao Senhor como deveria servir. Não é uma tristeza que vai fazer com que a gente pare a nossa vida, pelo contrário, é uma tristeza produzida pelo arrependimento que nos leva cada vez mais perto do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Veja que ela produz alguma coisa. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. Falando daquela igreja que sempre trazia algum tipo de problema para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta, já na sua segunda carta, algum fruto de arrependimento foi produzido lá. E este arrependimento é perceptível para Paulo, porque ele produziu essa tristeza segundo o Senhor. Tristeza, mas com anseio de ver a justiça feita. Tristeza daqueles que estão hoje gemendo e esperando o reino vindouro do Senhor. Tristeza porque sabe que precisa caminhar mais perto de Jesus, estar mais próximo do Senhor e viver conforme a sua vontade. Tristeza que produz dedicação a Deus, temor ao Senhor. Não uma tristeza que deixa você triste, que faz você chorar, não. Uma tristeza que produz em nós algo de bom e que nos leva mais perto do Senhor, dependendo dEle, ansiando por Ele. Em outro momento, o arrependimento,
ele não é apenas algo que acontece na nossa mente, em nosso coração, mas é também algo focado realmente na mudança de vida, na mudança que deve acontecer. Lembra do Salmo 51 que nós já lemos? No versículo 10, este salmo é escrito por Davi e é um salmo de arrependimento daquele pecado de adultério que ele cometeu com Batseba. Ele diz para o Senhor em seu arrependimento: cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou um espírito inabalável. O que Davi está querendo com o seu arrependimento? Primeiro, com a consciência de que ele pecou contra o Senhor, ele sabe o seu ponto de erro aqui, o seu ponto de contato, para não mais pecar. Mas o seu arrependimento agora, diante do Senhor, diz: Senhor, é o Senhor quem vai transformar a minha vida. É o Senhor que vai me ajudar a me arrepender. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração que te persegue, um coração que te anseia, um coração que te deseja mais do que todas as coisas, inclusive mais do que os meus próprios desejos. Me ajuda, Senhor, a ter um coração puro e um espírito estável, de alguém que realmente confia em Ti e sabe que mesmo recebendo as influências do mundo, é melhor permanecer com o que o Senhor diz em Tua palavra. Então veja que o arrependimento que Jesus está mostrando àqueles que estão ouvindo é um arrependimento que serve tanto para aqueles que não conhecem a Ele, mas também para nós, dentro da nossa dinâmica da vida cristã. Todos os dias precisamos nos arrepender, todos os dias precisamos estar debaixo do poder e submissos à mão poderosa do nosso Deus, todos os dias em arrependimento, dizendo: Senhor, traga o meu coração para perto de Ti, faça com que o meu coração confie em Ti cada vez mais, e essa confiança é produzida pelo Senhor. Em Atos 3, capítulo 19 e 20, ainda falando sobre arrependimento, o texto é claro ao dizer: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Percebam? Para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Somente em Cristo nós temos perdão de pecados, e é por meio do arrependimento que nós vamos desfrutar dessa graça de Deus, da salvação. E não apenas da salvação, mas também da santificação diária, que é requerida por Deus de cada um de nós. Veja que a mensagem de Jesus, depois que João morreu, não mudou. João pregava sobre o arrependimento, sobre voltar-se para Deus, sobre ter consciência dos seus próprios pecados, sobre entender que necessitava de Deus. E ao sair da Judéia e ir para a Galiléia pregando, a mensagem de Cristo é: arrependam-se, arrependam-se, volte-se para o Senhor. Como Zacarias diz: torne-se para Deus, volte-se para Deus. O arrependimento então implica em não mais cumprir os meus próprios desejos, os meus próprios pensamentos, é viver cada vez mais negando isso e retornando, voltando para o Senhor. Que vivem dessa forma, como Efésios capítulo 2, de 1 a 3 vai dizer: aqueles que fazem a vontade da carne, aqueles que fazem cumprem os seus próprios pensamentos. A mensagem do Senhor, que foi exposta naquele momento e que serve para nós também hoje, deixa claro que nós precisamos nos arrepender diariamente. E nós podemos ter algumas tendências diante dessa mensagem. Quando a mensagem é sobre alegria, vai para frente, vamos continuar, as coisas vão mudar, as pessoas reagem de uma forma. Mas quando nós falamos sobre arrependimento, fé, às vezes as pessoas se remexem assim na cadeira e falam: puxa vida, será que é isso mesmo? Irmão, é isso mesmo. E uma primeira tendência que todos nós podemos ter é a tendência de Judas, que é ter um simples remorso. Remorso não é arrependimento. Judas teve remorso. Judas Iscariotes, o traidor, nele nós vemos um caso de remorso.
E isso é aberto para cada um de nós nos evangelhos. Depois de trair Jesus, ele percebe o erro que ele cometeu e ele teve remorso e não arrependimento. Ele não correu para os braços de Deus, ele não foi até Jesus pedir perdão. Ele simplesmente se matou. Judas teve remorso e não arrependimento. E interessantemente, dentro deste evangelho, nós também vemos o exemplo de Pedro, aquele que teve sim uma atitude de arrependimento, lembra? Jesus disse a ele: Pedro, você vai me negar. Ele: não, Senhor, não, você vai me negar, Pedro. E o que aconteceu? Ele negou. E nós vemos a mudança que alguém arrependido tem em sua vida. Pedro foi totalmente transformado, mudado de dentro para fora. E o arrependimento dele diante do Senhor é muito claro. Este homem que em um primeiro momento ficou escondido, olhando à distância o que estava acontecendo com o mestre, é aquele Pedro que vai enfrentar a cadeia, a prisão, dizendo: é melhor servir a Deus do que aos homens. Lembram disso? Em Atos capítulo 4. É o mesmo Pedro. É aquele homem que nós vemos correndo, escondido, cuja mulher pergunta: você é um deles? Ele diz: não, não sou eu juro, não, eu não sou de Jesus. É o mesmo homem que vai dizer aos anjos: o que vocês vieram fazer aqui? E eles: nós viemos te soltar, Pedro. Tudo bem. Abertamente, prontamente, seguiu aqueles homens. É este homem que nós estamos vendo. E é essa transformação que precisamos ter. O arrependimento faz parte da vida cristã. E nós precisamos não ter remorso, mas de fato nos arrependemos. Olharmos para o ano que passou, em que nós ficamos em casa e percebemos quanto tempo nós nos dedicamos ao Senhor, quanto tempo nós nos dedicamos às mídias, quanto tempo nós nos dedicamos ao Senhor, ou quanto tempo nós perdemos fazendo aquilo que nós mais gostávamos. Por outro lado, algumas pessoas, ao se aproximarem do Senhor e ao ter um relacionamento com o Senhor, muitas vezes se esquecem que o arrependimento é algo que deve ser praticado constantemente e começam a viver uma autodeterminação. E o que essa autodeterminação faz, então? Essa autodeterminação é praticada por aqueles orgulhosos que não conseguem mais olhar para a sua vida e perceber que carecem, por exemplo, da comunhão da igreja, do relacionamento com outros irmãos, de uma vida cristã que não é apenas do final de semana, mas que ocorre todos os dias. São pessoas autodeterminadas dizendo que eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou fazer, com a força do meu braço eu consigo. Mentira. Se não dependermos do Senhor e constantemente formos pessoas arrependidas, que buscam a graça de Deus e a força que vem do Senhor, nós não vivemos conforme a sua própria vontade, mas conforme a nossa própria vontade. Essa é a diferença. Agora veja quantas implicações há para aqueles cristãos que compreendem que o arrependimento é algo constante. Quantas implicações há para o relacionamento entre marido e mulher? Quantas implicações há para o relacionamento entre os irmãos dentro da igreja? Quantas implicações há para a nossa vida no trabalho, para a nossa vida como marido, esposa, filho? É fundamental, irmãos. O arrependimento é fundamental. O tempo todo nós erramos, nós tropeçamos e precisamos sim nos arrepender, dizendo: Senhor, eu careço, eu preciso de Ti. Por isso, algumas coisas práticas para nós pensarmos aqui. Primeiro, como nós podemos nos arrepender? Admitindo erro e pecado. Chama pecado de pecado e erro de erro. Talvez aqui ninguém ore dessa forma, né? Mas ao pegarmos o microfone, muitas vezes eu já vi as pessoas dizendo: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Fica até meio estranho, né? Um cristão dizendo multidão de pecados.
Puxa vida, era um tropeço, agora virou um monte. É estranho, né? Então, Senhor, perdoa a nossa omissão ao ofertar. Senhor, perdoa a nossa omissão ao orar. Senhor, nos ajude a realmente vivermos conforme a Tua vontade, arrependidos. E aí no seu quartinho, no seu tempo com Deus, chama o seu pecado de pecado. Senhor, eu falei errado com a minha esposa, me perdoe. Senhor, eu gritei com meu filho, me perdoe. Senhor, eu fiquei extremamente desnorteado quando o meu patrão falou comigo daquela forma. Foi o Senhor que segurou a minha boca, mas o Senhor sabe como a minha mente estava fervilhando. O Senhor sabe dos meus pecados, eles foram esses. Senhor, me perdoe. Nós precisamos confessar esses padrões e assumirmos a nossa responsabilidade. E desfrutarmos do perdão do Senhor. Porque aqueles que têm remorso não desfrutam do perdão do Senhor. Mas aqueles que têm uma vida arrependida, ou aqueles que se arrependem diante do Senhor, recebem do Senhor perdão. Lembram disso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Puxa vida, pastor, então eu tenho licença para pecar, eu vou sair daí pecando e vou pedir perdão para Deus? Não, aí você entendeu errado, completamente errado. As palavras do nosso mestre são claras para nós, no versículo 15, dizendo: arrependei-vos. Isso é algo constante, mas não é algo que serve como licença para o nosso pecado. É claro, seria muito bom se nós não errássemos tanto nos mesmos pecados, né? Seria muito bom. Deus sabe disso. Mas, errando nos mesmos pecados, podemos chegar diante do trono da graça do nosso Deus arrependidos e receberemos dele o seu perdão, a purificação. Então é fundamental, queridos. Dentro da dinâmica da vida cristã, o arrependimento precisa fazer parte. É verdade, nós precisamos nos arrepender todos os dias, e dizendo: o Senhor, nós sabemos que é o Senhor que tem o poder para transformar a nossa vida e o nosso coração. Mas a mensagem continua. Sim, a primeira atitude que nós precisamos ter é o arrependimento, é nos arrependermos diante do Senhor. O versículo 15 continua dizendo: arrependei-vos e creiam no Evangelho, creiam em Jesus, creiam em Jesus. O que nos atrapalha muitas vezes é que nós construímos ídolos em nossos corações. Às vezes o dinheiro está nos atraindo mais do que o Senhor. Às vezes o tempo que nós gastamos com outras coisas que nós gostamos muito é quem nos atrapalhou no ano passado inteiro de lermos a Bíblia, de ouvirmos uma mensagem, de cantarmos para o Senhor. Então são ídolos que nós vamos criando. E os ídolos, não achem que ídolos é algo que nós podemos apenas tocar. Aqui é um ídolo de barro ou de madeira. Não. Ídolos podem ser construídos em nossos corações. E o que o ídolo, qual é a característica de um ídolo? Um ídolo é aquilo que dá sentido à nossa vida. Um ídolo é aquilo que nos dá prazer. Um ídolo é aquilo que nos toma tempo. O ídolo tem esse poder, ele não precisa ser feito de um objeto, de barro, de pedra ou de qualquer outra coisa. Então é possível que os cristãos também construam ídolos em seu coração. Pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um celular. Ídolos são coisas que nós vamos fazendo em nosso coração e que pode dar sentido, pode ser um pensamento nutrido que nos faz esquecer do Senhor e vivermos conforme a nossa própria vontade, achando que nós necessitamos. Eu preciso, Deus. Não é verdade. O que nós mais precisamos neste mundo, repito, o que eu disse na outra mensagem, o que mais este mundo precisa não é de vacina,
Porque o maior problema deste mundo não é um vírus. O maior problema deste mundo se chama pecado. Obrigado. É o pecado. E lembra, no início eu disse, nós temos a solução, o remédio para este pecado, que são as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Mas todos os dias nós também precisamos nutrir a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Porque como a nossa vida cristã é dinâmica, nós precisamos também crer no Evangelho todos os dias. Pregar o Evangelho para nós todos os dias. Por isso nós nos munimos lendo a Bíblia. Nós alimentamos a nossa mente memorizando versículos. Nós gastamos o nosso tempo orando, dizendo: nós temos um Deus que ouve, que sabe, que conhece. É assim, vivendo esta dinâmica da vida cristã, que vamos abandonando os ídolos, vamos deixando os ídolos de lado, porque é pecado. Êxodo 20, versículo 3 diz claramente para nós: não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes nós, por vivermos em um país católico, podemos pensar: está vendo, eu preciso falar lá para o meu vizinho que ele precisa deixar a imagem dele. Não, o seu vizinho primeiro precisa se arrepender e crer em Jesus, e a partir disso é que ele vai então abandonar este ídolo, jogar fora por ele mesmo. Mas antes disso, procure olhar para o seu coração, verifique se há algum ídolo aí. E nós sabemos o que o Senhor Jesus disse. Ele diz claramente para nós: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou você vai agradar a um e vai deixar o outro bem furioso, ou vai agradar esse outro e vai deixar este um aqui furioso. Nós não podemos servir a dois senhores. Por isso o Evangelho precisa ser então cultivado em nossa vida. É Ele quem vai nos ajudar a nós deixarmos a idolatria de lado, aqueles ídolos que insistem em lutar contra nós, por causa da nossa própria carne, que é enferma em pecado. Nós sabemos que o Senhor Jesus transformou a nossa vida. Ele mudou o nosso ser de dentro para fora, uma vez que nós conhecemos Ele e entregamos a nossa vida a Ele. Mas sabemos que a luta não para, e que é uma batalha que durará a vida toda entre a carne e o Espírito. Qual é então a forma de nós abandonarmos os nossos ídolos? Se entregando cada vez mais a Deus, nos arrependendo e crendo no Evangelho, olhando para a palavra do Senhor e trabalhando isso em nós, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Evangelho. Em João capítulo 6, versículo 28 e 29, é interessante dizer o que foi dito aqui. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O Senhor Jesus disse: a obra que Deus quer é esta: crer naquele que Ele enviou. Então, crer em Cristo é algo que nós fazemos constantemente, e nós cristãos precisamos entender isso. É dessa forma que o ídolo é deixado de lado, é enchendo a nossa cabeça com a influência do Senhor, com as palavras do Senhor, com os mandamentos do nosso Deus, com as ordens do Senhor, com as direções do Senhor, que nós viveremos em temor, que nós viveremos debaixo e submissos à vontade do nosso Rei. Por isso é muito dinâmico isso, o arrependimento e a fé, o arrependimento e a fé, o arrependimento e crer no Evangelho, crer no Evangelho, crer no Evangelho, crer naquele que o enviou, crer no Senhor. Que obra nós estamos engajados a cumprir? Porque, por exemplo, passar por uma sucessão pastoral pode fazer com que alguns fiquem desanimados, não é verdade? Saber, meu pastor foi embora, agora eu vou ter que entrar num processo, trazer outro pastor, pode fazer com que alguns até saiam da igreja, infelizmente, e isso não é algo fora do comum, é verdade. E depois é um trabalhão para trazer de volta, né? Se é que vai voltar. Mas o que falta então? O que é necessário fazer para que isso não aconteça? Bom, diante da responsabilidade que cada um de nós, e não estou falando do outro que pode sair ou não da igreja,
que pode ficar desanimado ou não. Qual o nosso papel para que nós não fiquemos desanimados? Para que nós não fiquemos então tristes de forma errada? Para que nós não saiamos da igreja? Precisamos deste relacionamento com o nosso Senhor. E como a vida cristã é dinâmica, ela não acontece só no domingo. Amanhã também precisamos nos arrepender e crer. Precisamos nos lembrar que temos um Deus que se entregou por nós lá na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele fez isso para nos servir, e nós precisamos então servi-lo a partir daquilo que nós conhecemos. Então a obra que nós estamos engajados é fundamental. O nosso projeto não é fazer uma igreja Batista Betel. Nosso projeto é fazer a família de Deus prosperar, crescer e viver para a glória de Deus. O nosso projeto precisa então ter incluído nele o nosso relacionamento diário com Deus, porque é isso que implica o arrependimento e a fé. Um relacionamento diário com o Senhor, podemos resumir assim. E diariamente, nutrindo a nossa vida disso, nós vamos ter forças para chegar aqui no domingo, cantarmos com alegria, lermos a palavra de Deus com alegria, ouvirmos a palavra de Deus com alegria, e chamar o nosso irmão com alegria, dando um toque para ele, mandando uma mensagem, dizendo: irmão, irmã, você precisa. Então nessa manhã eu quero te admoestar, querido, eu quero te encorajar. Que obra você tem vivido? Você tem confiado em suas próprias obras, na força do seu braço? Irmã, quanto tempo você tem passado orando pelos seus filhos, pela sua igreja? Em que obra você está engajado? Nós precisamos estar engajados juntos nessa obra, de cultivar um relacionamento sério com Jesus, de arrependimento e fé todos os dias. Isso é dinâmico, todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque vivemos todos os dias, porque comemos todos os dias, porque erramos, infelizmente, todos os dias. E ao nos aproximarmos do nosso Deus, buscando este relacionamento, vamos então contemplá-lo ainda mais e vivermos para a glória dele. Resumindo, todos nós precisamos da mensagem de Jesus. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e você talvez que esteja vendo essa mensagem pela primeira vez, não conheça o Senhor, precisa compreender: arrependa-se e creia em Jesus. Mas também para cada um de nós que um dia já conhecemos o Senhor, que um dia já nos arrependemos dos nossos pecados, nós já fomos justificados, o Senhor já nos retirou do lamaçal do pecado e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho Jesus. Isso já aconteceu e não pode ser modificado, porque a obra é dele, porque é o poder dele. Mas o Senhor não requer somente a nossa salvação, Ele requer de cada um de nós também a nossa santificação. Então, quanto mais nós olharmos para o nosso Deus e nos aproximarmos dele com arrependimento e fé, mais pecado nós veremos em nossa vida, e mais da cruz nós vamos depender. E podemos resumir a santidade assim, como um abandono dos nossos ídolos. E para abandonar os nossos ídolos, nós olhamos para o Senhor. E ao olharmos para o Senhor, arrependidos, mas com fé, nós vamos olhar para os nossos pecados e dizermos: Senhor, eu preciso ainda mais da Tua cruz. E é assim que nós caminhamos, olhando para o Senhor, nos arrependendo e crendo em Jesus. Busque o Senhor, não desanimem, a igreja é um projeto de Deus, permaneçam firmes, continuem firmes, buscando ao Senhor diariamente, constantemente, arrependendo-se e crendo no Evangelho. Amém? Deus bondoso, nós pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor possa abrir os nossos olhos para as verdades do Senhor. Que a nossa vida seja, então, completamente engajada em nutrirmos um relacionamento com o Senhor, em buscarmos Te servir, Te honrar, arrependidos, mas confiantes. Sabemos que foi o Senhor que abriu o novo e vivo caminho. Então é com confiança em Ti e por causa da obra do Senhor
que nós podemos nos aproximar do Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não somos estranhos à Tua presença, somos filhos. E é por causa da morte e ressurreição de Jesus que hoje também podemos viver em santidade de vida, nos arrependendo e crendo no Senhor. Senhor, nos ajude, nós dependemos de Ti. E nós pedimos nessa manhã que essas verdades possam ser ainda mais compreendidas, e não só isso, mas praticadas cada vez mais em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe cada vez mais.